Livro de Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos 23, 24 e 25. Estamos deveras alegres, felizes com Jesus, e é sempre bom lermos a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus, que nos diz assim: e estes três homens, Sadraque, Mesaque, Abidênego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se levantou e espantou depressa. Falou e disse aos capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: sim, é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que estão passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E você diga amém. Pode tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. A nossa palavra tem como tema o quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha. Eu poderia acrescentar aqui e dizer: o quarto homem da fornalha está com você. Diga amém. Meus irmãos, todos nós, eu acredito, que conhece bem esta história, quando o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua no campo de Dura, na província da Babilônia, para que todos se prostrassem diante desta estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Preste bem atenção, todos nós entendemos que aqui não trata-se de um acontecimento raro. Na verdade, todo o reinado do rei Nabucodonosor, ele quis fazer-se tão grande como Deus, algumas vezes até maior do que Deus. Segundo alguns historiadores, diz que esta imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, de um lado da imagem, claro, tinha o aparato dos seus deuses, dos deuses pagãos a quem o rei Nabucodonosor servia. E do outro lado da imagem, de um lado da imagem, do outro, tinha um aparato do próprio rei Nabucodonosor. Ou seja, é o homem querendo receber a adoração. De um lado da imagem, pela frente, tinha então os deuses que o rei Nabucodonosor servia, prestava culto, os seus ídolos. E do outro lado daquela imagem de escultura que ele levantou, tinha a própria imagem de Nabucodonosor. As pessoas olhavam para ali, se prostrava e estava adorando o rei. Ou seja, ele buscando para si adoração.
Agora preste atenção, quando esses hebreus, eles foram convocados para estar diante do rei Nabucodonosor, você vê no capítulo 1 que foi feita uma escolha. Foi feito o quê? Uma escolha. Você vê no capítulo 1, versículo de número 4, que eles começam a procurar jovens que não tivessem defeito algum, formosos de aparência, de parecer, instruído em toda a sabedoria, sábio em ciência, jovens sapientes, entendidos. E a Bíblia diz para que tivesse habilidade para estar diante do rei no palácio. E a Bíblia diz que nessa escolha, eles escolheram jovens hebreus. E diz que o rei determinou a comida que eles tinham que comer, a porção diária, né? Eles tinham que comer do manjar do rei, está no verso 5, eles tinham que beber da bebida do rei, e que durante 3 anos eles fossem tratados assim, para depois, no final dos 3 anos, comparecesse diante do rei Nabucodonosor para servi-lo. O que me chama a atenção aqui, que quando apresentaram Daniel e os seus amigos, eles mudaram o nome. Diz que a Daniel, eles colocaram o nome de Beltesazar, está no verso 7. Ananias, eles colocaram o nome de Sadraque. Misael colocaram o nome de Mesaque. E Azarias colocaram o nome de Abdenego, ou Abdênego, como queiram. E a Bíblia diz que os nomes foram mudados. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, que eles conseguiram mudar o nome, mas não conseguiram mudar o caráter. Não conseguiram. Porque a Bíblia diz que o rei determinou a porção que eles haviam que comer. Mas no verso 8 do capítulo 1 está escrito que Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Mas ele abriu mão de tudo. E ele diz, nós vamos ficar com legumes. Nós vamos ficar comendo legumes. Mas a gente não pode tratar vocês assim, porque no final desses meses, quando vocês forem ser apresentados diante do rei, o semblante, a formosura, o aparato de vocês vão estar decaídos e vocês serão reprovados. Aí Daniel diz, faz o teste então para você ver. Faz o teste. E nós vamos ver o que vai acontecer. No mês que o eunuco fez o chefe, ou fez o teste, a Bíblia diz, irmão, é tremendo isso aqui, que os rostos dos hebreus estavam mais viçosos, bonitos, com um aparato lindo, e eles então conseguiram se salvar dessa situação, conseguiram continuar comendo legumes. Eu não sei como é que durante 3 anos consecutivos eles comeram legumes e no final desses 3 anos eles estavam mais viçosos e mais bonitos do que os demais jovens. Sabe o que é isso, irmão? A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Olha para cá, a presença de Deus na sua vida, Deus em você faz toda a diferença. Olha para cá, não importa que tipo de comida você está comendo, não importa, se Deus está na sua vida, você vai prosperar em tudo. E olha, Deus queria usar a vida desses jovens hebreus
para dar uma lição ao rei Nabucodonosor. Eles conseguiram mudar os nomes desses jovens, mas não conseguiram mudar o caráter desses jovens. Eles eram cristãos verdadeiros. Mas, voltando para o capítulo de número 3, você vê aí a partir do primeiro versículo, quando então nasce no coração do rei Nabucodonosor esse desejo. Diz que ele fez uma grande estátua de ouro. Ela tinha aproximadamente 30 metros de altura, 60 côvados, 48 centímetros cada côvado. Algumas, hoje tem côvados em alguns países de 45, como lá no Egito, 52. Então aproximadamente 30 metros de altura e tinha 3 metros de largura. Olha, irmão, era uma estátua muito grande, talvez como o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Para não botar inveja para ninguém, era uma grande estátua de ouro, e ele levantou no campo de Dura, na província da Babilônia, com o intento de todas as nações da terra. A Bíblia diz, irmão, que era todas as nações da terra. No verso de número 4, tinha um arauto que proclamava e ordenava aos povos, nações e línguas de todas as gentes, que quando ouvisse o som da música, eles tinham que se prostrar e adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O que me chama a atenção é que aqueles jovens hebreus, eles conheciam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Eles conheciam aquilo que estava escrito quando Deus disse: olha, eu sou Deus e a minha glória não darei a outrem. Eles conheciam o Salmo de número 115, põe aí no telão, quando diz a Bíblia, no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua benignidade e da sua verdade. Aí vem os versículos subsequentes que diz, porque dirão as nações, aonde está o seu Deus? As nações vão perguntar para a gente, aonde está o seu Deus? E aí, qual era a resposta? Mas o nosso Deus está onde? Aonde está o teu Deus? Está nos céus. Aleluia. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe aprazes. Aleluia. Aí diz os versículos, os ídolos deles, Nabucodonosor estava incluso aqui. Os ídolos deles são prata e ouro. Você vê que a imagem que o rei Nabucodonosor levantou era de ouro. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. E aí vem, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouve. Não adianta alguém chegar para uma estátua ou imagem de escultura, prestar culto para ela, acender uma velinha e fazer os seus pedidos, as suas orações. Não vai ouvir, porque é uma imagem, seja de concreto, seja de gesso, seja de pau. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Está escrito aí que ela tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, só que não cheiram. Tem mãos, tem uma... Não adianta, não está estendida para abençoar alguém. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés,
mas não anda. Você já viu uma imagem de escultura andar? A não ser com um andor, né? Com as rodinhas de baixo e alguém empurrando, mas não anda. Tem pés, mas não andam. Tem som, ou nem som algum sai da sua garganta. E aí vem o fechamento. Torna-se semelhante a eles os que fazem, e a todos os que nele ou neles confiam. Aí vem a ordem de Deus: ó, Israel, confia no Senhor. Por isso que esses jovens hebreus, eles tomaram essa atitude, porque eles conheciam essa parte da Bíblia. Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. E quando eles foram escolhidos para servir o rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus sabia: eu vou usar a dignidade desses jovens para dar uma lição ao rei Nabucodonosor. Quando Deus escolhe a gente, irmão, não tem escapatória. Você vê, eles são levados para a corte babilônica. Lá eles foram treinados na língua dos caldeus. Fora oferecido a porção do manjar do rei. Eles recusaram sabiamente. Eles não quiseram se contaminar. Quando diz a Bíblia no verso 8 do capítulo 1 que Daniel assentou-se no seu coração, isso é, Daniel estava decidido: eu não vou me contaminar com o manjar do rei e nem com seu vinho. Sabe por que ele tomou essa atitude? Alguém pode dizer: poxa, mas ele ia comer uma comida maravilhosa que servia ao rei. Nananina, não. Essa comida que era servida ao rei Nabucodonosor, primeiramente era oferecida aos seus ídolos. Depois que o rei Nabucodonosor comia, primeiro a bebida, a comida era apresentada aos seus ídolos. Depois vinha até a sua mesa pelo seu servo. Ele diz: nananina, não vou comer essa comida. Rejeitou, porque ele conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Todavia, parece que Nabucodonosor começou a desconfiar. Eu tenho gente que senta do meu lado, mas não está junto comigo. Então, como é que eu vou ter essa certeza disso? Fazer a imagem de escultura. E quem não se prostrar diante dela, é cova de fogo ardente. Eu vou lançar lá na cova de fogo ardente, lá no lago de fogo. E a Bíblia diz então no verso 1 do capítulo 3, que ele levanta essa estátua. E ele manda aqui no verso de número 2, mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos. Olha aí, irmão, não era qualquer um não. Sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, convidando, ou seja, para a inauguração daquele grande monumento, né? Aquela estátua, grande coisa. Esses dias alguém estava fazendo uma live e disse: estou achando que vou colocar um Cristo aqui nesse morro aqui em cima. Já tem um lá na entrada, aí outro lá outro no meio, para proteger a cidade. Irmão, quem protege a cidade é Deus, e o nosso Deus está no céu. E acabou. Não é imagem de escultura que vai trazer proteção. Jamais. Aí eles fazem uma grande convocação. Convoca aí os presidentes, os oficiais, os governadores, e diz que ajuntou todos esses homens. E aí veio a ordem, dizendo no verso 4: quando o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz.
os povos, nações e gente de todas as línguas, que quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, das gaitas de foles e de toda sorte de música, sabe o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Parece simples, né? Não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo está se prostrando, eu vou me prostrar também. É a nação inteira se prostrando. Por que eu vou me atrever de ficar em pé? Todo está se prostrando. Mas você não é Maria, vai com as outras. Você é diferenciado. Você tem a marca de Cristo na sua vida. Você não é um João ninguém. Uma Maria vai com as outras, não. Você tem a marca da promessa. Você tem a marca de Cristo. Você não é uma pessoa comum. Você não é. Eles marcam o dia daquela grande inauguração. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Era no Campo de Dura. Esse Campo de Dura era uma província. E olha, irmão, tinha uma largueza, espaço aí para vários estádios de futebol. Era um campo muito grande. Tanto é que veio gente do mundo de então todo ali para aquela inauguração. Todos tinham que prostrar. Por isso que você precisa tomar muito cuidado. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Mas todos estão indo, eu vou também. Todos estão prostrando, eu vou me prostrar também. Você acha? Isso é coisa de político, né? Político que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo, irmão, é a voz do povo. Tinha muita gente aí, mas Deus não estava nesse negócio. E eles então marcam aquela inauguração. E a Bíblia diz, olha o que diz o verso de número 6. Quando o arauto ainda proclama dizendo: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado no forno de fogo ardente. Será lançado na mesma hora. Era o que aqui? Uma ameaça. Era uma ameaça. Mas a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, sendo que foi Cristo que morreu por eles? O povo agora, eles estavam debaixo de uma ameaça. Aqueles que quando ouvirem o som do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de todas as sortes de música, quando ouvir esse som e não se prostrar, na mesma hora será lançado dentro do fogo de fogo ardente. O que eu entendo com isso? Que já havia próximo ali, alguns metros, um lago de fogo, ou um forno de fogo ardente, como queira interpretar, já próximo dali. Por quê? Porque assim que as músicas fossem tocadas, quem não se prostrasse, naquela mesma hora, seria lançado ali. Isso diante de todas as pessoas. Mas, irmão, quando você conhece o Deus que você serve, quando você compreende o teu Deus
que te dá livramento e que pode, na verdade, livrar. Como diz a irmã aí, lendo o Salmo 91, você não se prostra diante de Baal e de nenhuma divindade. Jamais. Quando você conhece o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que aqueles jovens conheciam. E eles foram acusados. Por quê? Porque o verso 8 diz que naquele mesmo instante, chega então alguns caldeus e começa a acusar quem? Os judeus. Por quê? Porque quando começaram a tocar aquelas músicas, eles viram que dentre aquela multidão que sumia até de vista, quando tocaram os sons das músicas, todos se prostraram e adoraram, menos 3 jovens hebreus, 3 judeus. Todos se prostraram, mas ficaram em pé 3 jovens. Eu não sei se a gente, se tivesse no meio dessa multidão, irmão, se a gente não dançaria conforme a música, se a gente não se prostraria também. Mas eles não tiveram medo da morte. Aleluia. Por quê, pastor? Porque eles conheciam o Deus que pode dar livramento. Olha, eu acho lindo isso aqui. Quando começaram a tocar as músicas, todos se prostraram diante daquela estátua, mas os 3 jovens hebreus permaneceram de pé. Olha para cá. Satanás com o seu exército está lutando para você se prostrar. Aleluia, para você adorar outros deuses por aí, mas permaneça de pé, convicto, servindo teu Deus, não se prostrando diante das ameaças do diabo. Aleluia, que coisa linda. A Bíblia diz que eles então acusam aqueles jovens judeus. Chegam para o rei no verso 9 e eles disseram: olha, Nabucodonosor, vive o Senhor para sempre. Sempre tem aqueles que os do puxa, né? É aqueles que tá ali na idolatria, no pecado. E quando eles veem que você não se prostra, que você é um jovem convicto, uma pessoa de Deus, eles querem tirar Deus do seu coração. Quer fazer você profanar, você blasfemar, você abrir mão do seu Deus. Olha, rei, tem uns jovens aí que não se prostra diante da sua estátua, não. Sabe aqueles jovens hebreus que você escolheu aí para servir no teu palácio? Ó, o Senhor deu um decreto que todo homem que ouvisse, está no verso 10, o som da música, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, eles tinham que prostrar diante da sua imagem e adorar a estátua de ouro. Olha, rei, olha o que eles disseram. E qualquer que não se prostrar seria então lançado dentro do forno de fogo ardente. Só que tem aí, e ó, está sentado junto com na sua mesa, está comendo aí no palácio, está te servindo, ó rei. Tem aí alguns judeus que tu constituísse sobre os negócios da província babilônica: Sadraque, Mesaque, Abednego. E eles não fazem caso de ti. Eles não estão contigo de verdade. O Senhor dá uma ordem, mas eles não obedecem. Eles não estão contigo verdadeiramente. Ó rei, eles não fizeram caso de ti.
e nem dos teus deuses, e nem dos seus deuses. E eles dizem que não serve o seu Deus, e nem da estátua de ouro que tu levantaste. Eles dizem que não vai se prostrar para adorar, porque tinha espia. Quando tocava ali toda sorte de música, todo mundo ficava. Se alguém tivesse em pé nesse momento, não se prostrasse, já era levado para o lago de fogo, para o forno de fogo ardente. Só os 3 jovens hebreus ficaram de pé. Claro que ia ser acusado. Não tem como, irmão. Não tem como. Aí, o que diz a Bíblia? Que o rei Nabucodonosor, estou contando um pouco da história, porque de repente tem muitos aqui que ainda não se depararam com explicação sobre esse acontecimento. O que acontece? Nabucodonosor manda trazer esses homens perante ele. No versículo de número 14, diz que Nabucodonosor disse para esses jovens: é de propósito? É proposital essa atitude de vocês? É proposital? Vocês estão fazendo isso? Ou estão fazendo para me chamar a minha atenção? Mas agora, conforme a minha ordem, vocês vão se prostrar. É isso? Vocês estão chamando a atenção? Que é mídia? Nada disso, irmão. Aleluia. Quem é servo do Deus Altíssimo conhece o Deus a quem serve. Não precisa de mídia, de aplauso, não precisa chamar atenção para si. Não. Olha, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidênego, que vós não servis a meus deuses. Você vê que não era um Deus só do rei, eram muitos. Idolatria total no palácio. Não era um Deus apenas, deuses. Está no plural, eram muitos deuses pagãos lá da Babilônia. Você não quer servir e nem adorais a estátua de ouro que levantei? É de propósito que vocês estão fazendo isso, irmão? E olha a resposta. Em continuação ele diz: agora pois, estáis pronto, hein? Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, tá bom? Fica pronto. Por quê? Para vocês prostrardes e adorar a estátua que fiz. Bom é, ou seja, é bom vocês cumprir a risca. Isso que eu estou falando. É bom vocês fazerem isso. Bom é. Sabe por quê? Porque se não adorardes, sereis. Você vê que não tinha esse negócio de amizade, porque estava servindo a corte babilônica, não tinha nada. O que o homem queria é se colocar no lugar de Deus para ordenar tanto a vida como a morte. É isso que Nabucodonosor queria. Ele diz: agora todo o som de música será tocado. E é bom que vocês adorem. Sabe por quê? Porque se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E aí, irmão, se ele fala isso apenas e para, eu acho que até Deus daria permissão. Olha, meus servos, fica aí a fidelidade de vocês em xeque. Se vocês acham que devem morrer por mim, vocês permaneçam de pé. Se não, vocês morrem, de repente eu dou até salvação para vocês. Pensamento meu. Mas quando depois do ponto e vírgula, ele diz: e quem é o Deus? Irmão, mexeu com Deus. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
Eu poderia, numa outra oportunidade, mostrar para vocês que o rei Nabucodonosor se tornou um bicho, comeu capim no pasto. Deus o levou para comer capim no pasto, para humilhá-lo, porque afrontou o Deus vivo. Aí ele cai na besteira de dizer: e eu quero ver quem é o Deus que possa ou que vos poderá livrar das minhas mãos. Eu quero ver quem é o Deus de vocês que vai livrar vocês da minha mão. Irmão, olha a resposta desses jovens crentes. Olha a resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se Deus vai livrar a gente, se Deus não vai livrar a gente, não precisamos dar explicação para você quem é o nosso Deus. A gente não precisa te responder. Era exatamente essas palavras que eles estavam respondendo ao rei. Nós não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Se o nosso Deus pode livrar a gente, se não pode, quem é o nosso Deus, a gente não tem. Mas olha o verso seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos. Isso, irmão, isso é convicção. Aleluia. Quando você está convicto de que serve um Deus vivo, um Deus trino, um Deus poderoso suficientemente para te dar vitória em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Eles estavam convictos disso. Eles disseram: olha, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, mesmo estando na Babilônia, mas eles não deixaram de servir a Deus. Olha para cá, não importa onde você esteja, sirva a Deus. Não, na igreja eu sou crente, mas lá no colégio, com aquela moçada, gente nova, eu vou me identificar como cristão lá. É lá que você tem que mostrar que você é servo do Deus Altíssimo. Mas lá no trabalho só eu de crente lá. Eu nem vou abrir a boca para dizer que eu sou crente, porque senão todo mundo vai rir de mim. Diga que você é crente e diga de alto e bom som: eu sou serva do Deus Altíssimo, eu creio somente em Deus. Ainda que a classe toda diga: não, mas eu creio na fulana, na santa fulana de tal. Mas eu creio, não, eu creio em Deus. Mostre a deidade do seu Deus. Isso aqui me chama a atenção. Eles disseram: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, mesmo sobre o jugo do rei Nabucodonosor, eles não deixaram de servir a Deus. Lembra de Daniel? Quando Daniel lavrou a sentença a respeito, quando o rei Nabucodonosor, na verdade já tinha morrido esse rei Nabucodonosor, e já no capítulo 6 era o rei Dário, quando lavrou a sentença a respeito de Daniel, porque depois disso aí ele foi comer pasto e aí acabou, morreu. Deus matou o rei Nabucodonosor. Aí veio Dário. Aí a Bíblia diz que ele lavrou a sentença a respeito de Daniel na cova dos leões. O que Daniel fez quando soube que a escritura estava assinada? Porque o edito, a ordem, o decreto era que durante o espaço de 30 dias, nenhum homem poderia fazer qualquer petição a um outro Deus a não ser o rei Dário. Daniel, o que é? Aí Daniel todos os dias orando e pedindo para Deus, orando. Aí foram lá e encontraram Daniel o quê? Servindo a Deus, orando.
Está lá no capítulo de número 6, a partir do verso 10, 9, 10, você vai ver isso lá. Preste atenção, aqui é a mesma coisa. Esses jovens hebreus tinham um propósito, conheciam o Deus verdadeiro. Às vezes eu estou abismado que a nossa geração troca Jesus por coisas banais dessa vida. Vem a crise, vem o coronavírus, vem a dificuldade, já estão abrindo mão de Deus. Olha aqui a convicção desses jovens. O nosso Deus a quem nós servimos, e que não, se Ele não puder livrar a gente, se Ele quiser Ele vai livrar, e Ele nos livrará do fogo e da fornalha e da tua mão, ó rei. Mas olha, ele fala de uma possibilidade, se Ele livrar a gente. Mas olha o verso seguinte: e se não, ou seja, se Deus não livrar a gente, se quando você tocar aí toda sorte de música e a gente não se prostrar, e Deus não der livramento e você lançar a gente no fogo, no lago de fogo, ou na cova de fogo, ó, fica sabendo, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmão, que autoridade esses jovens tinham. Já pensou, diante de milhares de pessoas, todas fazendo a mesma coisa, se prostrando? Sabe por que o mundo está indo para o abismo? Porque todo mundo está fazendo a coisa errada. E aí, não, mas todo mundo está fazendo. Deus é amor, Deus não vai condenar esse mundo. Ah, não, você não lembra na época de Noé, que ele só salvou Noé com mais 7 pessoas, mas o mundo de então, daquela época, todos pereceram com as águas do dilúvio. E agora não vai ser com água? Malaquias capítulo de número 4, versos 1 e 2, está escrito que eis que aquele dia vem ardendo como fogo, e não ficará aqui nem raiz nem ramo. Agora, Deus terminou, acabou com o mundo com água. Agora a Bíblia diz que vai ser com fogo. Até as raízes das árvores se queimarão. Então, Deus é amor, mas Deus condena. Agora, quando você professa o Deus verdadeiro e você não abre mão de Deus, como esses jovens aqui fizeram, diz, ó, é o seguinte, se Deus livrar a gente, maravilha, Ele pode fazer isso. Mas se Ele não fizer, vamos lá, filho, vamos voltar lá? Se Ele não livrar, fica sabendo, ó rei, nós não vamos adorar a sua estátua de ouro. Irmão, quando o rei ouviu essa declaração desses jovens, olha a resposta que o rei deu. Então Nabucodonosor se encheu de furor, de ira, e mudou o seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Misaque, Abednego. E aí não teve nem som de música mais. Mediante a decisão que aqueles jovens tomaram, diz a Bíblia que ele ordenou que o fogo fosse aquecido quantas vezes mais? 7 vezes mais. Olha para cá. Uma vez aquecido o forno, já era suficiente para matar aqueles jovens. Mas como se isso não bastasse, Eduardo, o rei ordenou para que fosse aquecido aquele forno 7 vezes mais, como antes costumava aquecer. E sabe que estava tão quente, que a Bíblia diz nos versículos posteriores, que até os homens
que pegaram Sadraque, Mesaque e Abidênego para jogar lá no forno de fogo ardente. Até os homens morreram, não aguentaram o calor do fogo. A Bíblia diz que o rei então ordenou para que pegasse Sadraque, Mesaque e Abidênego e que jogasse ali dentro daquela fornalha. E diz a Bíblia, irmão, que eles foram, olha o verso de número 21. Então aqueles homens foram atados, ou seja, eles foram jogados dentro do forno de fogo ardente, amarrados. Irmão, que covardia! Além da ameaça púnica contra aqueles jovens hebreus, para que amarrar? Até porque estava sendo jogado numa fornalha ou num forno de fogo, aquecido 7 vezes mais. Covardia, irmão, covardia. Pegaram, ataram aqueles homens com suas capas. Isso, por que não tiraram a capa? Para pegar fogo mais depressa. Seus calções, chapéus e as vestes, e eles foram lançados no forno de fogo ardente. Gente, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Uma multidão aplaudindo a atitude do rei Nabucodonosor. É isso, rei. Mostra o seu poder, rei, mostra a sua soberania, mostra que o Senhor reina o rei Nabucodonosor para sempre, reina, ó rei, para sempre. Todos estavam aplaudindo o rei Nabucodonosor. Tá vendo? Esse camarada tem autoridade. 7 vezes mais. Pegaram aqueles jovens hebreus e jogaram. Eu só não sei aonde estava Daniel nessa época, mas eu tenho certeza que se ele estivesse ali presente, ele também não teria prostrado, porque Deus o reservou para mais tarde. Porque mais tarde, ele não estava nesse episódio, mas mais tarde, quando ele foi jogado na cova dos leões, estava ele sozinho, e ele não cedeu ao rei Dário. Isso aí, irmão, é uma decisão. Quando você toma uma decisão de não se prostrar, você vai deixar que essa situação deixa você prostrada. Eu vou parar, eu vou desistir, eu não tenho mais jeito. Que Deus é esse que você serve? E se Ele não te livrar, você morre. Mas morre com Deus. Morre com Deus. Olha que atitude. Pegaram aqueles homens e jogaram amarrado. O que me chama a atenção, que o forno de fogo ardente estava tão quente. O verso 22 diz, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidênego. Gente, que covardia. E todos aplaudindo hoje estas cenas. Oh, que maravilha! Vive o rei Nabucodonosor para sempre. Ele tem autoridade. O seu domínio é sempiterno. Ele tem domínio sobre todos os povos, nações, língua. E todos estavam triunfantes. Só que tem uma coisa, irmão. Aleluia. E eu quero finalizar fechando aqui as cortinas. Aleluia. Dentro desta fornalha estava o quarto homem. Quando eles foram lançados ali, a Bíblia diz que quando o rei certamente estava ali no lugar,
um tanto que podia, a distância do calor, que estava ali muito quente. A Bíblia diz que quando eles foram lançados ali, olha o que diz o verso 3. E estes homens, quais? Sadraque, Mesaque, Abidênego, caíram dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se. O que aconteceu com ele? Ele espantou. Por quê? Porque quando ele olha em direção do forno de fogo ardente, ele toma um susto. Ele toma um susto. Diz que ele se espantou, levantou depressa da onde ele estava, certamente num trono improvisado, e ele disse aos seus capitães ou capitães: espera aí, quantos homens nós lançamos lá dentro do fogo? A gente não lançou lá 3 homens atados dentro do fogo? A gente não lançou 3? E responderam aqueles capitães, e dizem: é verdade, sim, ó rei, verdade, nós lançamos lá 3 homens. Mas espera aí. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Espera aí. Lançaram 3 atados, amarrados. Agora está vendo 4 soltos. Aleluia. Ô irmão, nada vai te prender. Aleluia. Nada vai te impedir, nada vai te deter de servir esse Deus verdadeiro. Não importa qual seja a situação que você esteja inserido nela, eles estavam dentro da fornalha de fogo ardente. Foram lançados, atados, amarrados, mas eles estavam agora soltos. Eles estavam soltos. Espera aí. Eu, porém, disse o rei, vejo 4 homens soltos, andando, ou que andam, passeando. Irmão, no lugar de passear, é numa praça, amém, irmão? Na beira da praia, de repente você pega a sua família, vai passear. Mas passear no meio do fogo, aleluia, isso é coisa de crente, irmão. Isso é coisa de crente. Pastor, mas passear no meio de fogo, do fogo? Sabe por quê, irmão? Porque fogo não queima fogo. Aleluia. Fogo não queima fogo. Olha para cá. Quando você aceitou a Cristo como teu Salvador pessoal, um fogo se apoderou de você. É o fogo do Espírito Santo de Deus. Você tem fogo de Deus na sua vida. Você tem fogo. E fogo não queima fogo. E aí eles são lançados lá. E quando o rei olha, lançou 3. Tinha quanto? 4. Lançou eles presos, atados, pés e mãos atados. Agora eles estavam soltos, passeando, aleluia, no meio do fogo. Sabe essa luta que você está inserido nela, enfrentando? Você vai passear no meio dela, você vai ver. Eu creio que essa dificuldade que você está enfrentando, essa luta, esse problema, você vai passear no meio dele. Você vai triunfar. Alguém vai olhar e dizer: eu não estou entendendo nada. Ela estava em crise, ele estava com problema, a empresa estava indo à falência, a casa ia ser leiloada, mas olha aí, fez uma mansão, pagou a dívida, prosperou. Sabe o que é isso? É a mão de Deus sobre a tua vida, é a mão de Deus sobre a tua família.
É isto que Deus faz, gente. Vamos confiar no Deus verdadeiro. Não vamos abrir mão de Deus. Já pensou? Eles poderiam ter justificado: Senhor, a gente ama o Senhor, mas diante de tantas ameaças, ameaça de morte, Senhor, ameaça de morte. Você lembra de Elias? Venceu sozinho 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, ao todo 800. Depois recebeu a mensagem da ímpia Jezabel, e aí, covardemente, ele saiu para escapar com vida. Aí, entrou na caverna. Interessante que quando Elias recebeu a ordem de Jezabel, ela olhou até no relógio, que tem hora. Às vezes o inimigo decreta até a hora para te matar, mas não mata nada, isso é ameaça do inimigo. Jezabel olhou para o relógio e diz: olha, Elias, me fazem os meus deuses que amanhã, a estas horas, a sua cabeça será como a um dos profetas que você matou. Determinou até a hora dele morrer, como também o fez aqui na Nabucodonosor. Quando vocês ouvir, agora, vocês vão ouvir, se vocês não se prostrar, imediatamente, agora, vocês vão ser lançados na cova dos leões. Ela queria matar o profeta Elias. Aí Deus diz: está afrontando a mim. Não está afrontando o meu profeta, pois eu determino que ele nem vai morrer mais na vida. Elias morreu, irmão? Foi arrebatado no redemoinho. Aleluia, vivo. Aleluia. Irmão, não morreu. Você vê que às vezes o inimigo diz que vai te matar, não vai conseguir não. Jezabel fez assim com Elias, e Deus, para provar que Elias era homem de Deus, diz: olha, Elias, ainda que eu tenha que substituir você, mas eu vou tomar você para mim. Elias nem morreu. Qual era a ordem de Jezabel? Amanhã você estará morto, a essas mesmas horas. Elias morreu? Não, foi arrebatado no redemoinho. Olha para cá. Não se prostra diante das ameaças de Satanás. A Bíblia diz, irmão, que quando o rei levantou os olhos, ele viu quantos homens? 4 homens. E ele diz: olha, não lançamos nós 3, mas eu estou vendo 4 homens soltos. Verso 25. Passeando dentro do fogo. E olha, eu estou vendo que não há nenhuma lesão neles. Não tem lesão de queimadura, não tem queimadura. Olha lá, eles estão de chapéus, estão de roupa, de capa, os calções, eles estão lá. O que está acontecendo? Ele mudou o seu aspecto. Não tem lesão. E a Bíblia diz que o seu semblante, ele ficou espantado. E ele diz, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Qual o tema da nossa mensagem? O 4º homem da fornalha. Nabucodonosor era um rei ímpio. E sabe quem ele vê dentro da fornalha com aqueles servos de Deus? Jesus. Pastor, quem era esse 4º homem da fornalha? Diga assim comigo: Jesus. Diga assim: o Senhor. O Salmo 34, verso de número 7, está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Quem era o 4º homem da fornalha? Era o Senhor Jesus. Qual foi o decreto do rei? A Bíblia diz, verso 26, então
chegou o rei Nabucodonosor à porta do forno ardente. Podia ter matado ele, né, irmão? Porque matou os homens que jogaram lá. Por que não morreu ele? Mas a Bíblia diz: e disse: Sadraque, Mesaque, Abidênego, servos do Deus Altíssimo. Irmão, todos vão ter que chegar para você e dizer: parabéns, você serve um Deus vivo, você serve um Deus poderoso. Ele diz: olha, Sadraque, Mesaque, Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque, Abidênego saíram do meio do fogo. Irmão, isso aqui, pastor, mas aconteceu literalmente falando isso aí. Aconteceu no sentido literal. Isso aqui não é figuração, não. Isso aqui não é, isso aqui é verdade bíblica. Aconteceu. E aí, irmão, o que me chama a atenção aqui é que ele ajunta todos aqueles homens e diz: olha, fique em pé agora que eu termino aqui, nós vamos louvar a Deus. Olha, da agora para frente, depois ele se torna um rei ímpio, porque tem, diante da impiedade de Nabucodonosor, não teve jeito. Ele viu a mão de Deus, ele viu o quarto homem da fornalha, mas daqui a pouco parece que a mente dele... Sabe que tem gente assim, né? Tem gente com a mente corrompida. Fica 10 anos na igreja, não se converte. 10 anos na igreja, mente corrompida. Depois ele se corrompeu novamente. Mas aqui, após esse acontecimento, ele dá um outro decreto. Ele diz: ó, da agora para frente, ninguém vai se prostrar diante de qualquer imagem, a não ser diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Aleluia. Oh, irmão, você está no caminho certo. Acusações falsas faz parte. Aleluia. Perseguições, Sueli, faz parte. Inveja da gente faz parte. Alguém tecendo comentário mas contra a sua vida, contra a sua família, faz parte do processo. Mas tem uma coisa, é no final que nós vamos ver quem é quem. Lá em Malaquias 3:18, 3:18 de Malaquias está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe por quê? Porque o que serve a Deus não se prostra. O que serve a Deus, Vânia, não se rende, não se prostra diante de Baal. Deus te trouxe para esse culto e você está diante de um divisor de água. Você vai se prostrar diante desse problema, diante dessa dificuldade que você está enfrentando, diante dessa enfermidade que o médico falou, não tem jeito. A última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Alguém diz que eu tenho que mudar de Mongaguá, porque aqui não tem jeito, aqui eu sou fadado ao fracasso. Você não precisa mudar de Mongaguá. Você precisa ter a atitude de Sadraque, Mesaque, Abidênego. Nós vamos cantar um louvor. Quer se prostrar diante do Deus verdadeiro? Está com problema, está com dificuldade? Saia do teu lugar e venha à frente. Venha. Você pode se prostrar diante de um Deus que tudo pode. Venha depressa, nós vamos louvar. Pastor, eu estou
vivenciando um problema, não se prostra diante dele. Deus é maior do que o teu problema. Pastor, eu estou vivendo uma grande dificuldade, eu estou prostrado. Não se prostre. Deus é maior. Deus me manda te dizer, Ele é maior do que o teu problema. Ele é maior. Eu estou falando que Ele é maior até você dar glória, até você sair do teu lugar e vir. Ele é maior do que o teu problema. Pastor, parece que eu estou sucumbindo. Ele é maior. Ele é maior. Oh, aleluia. Eu sinto Deus trabalhando.